Fios do tempo do Ateliê de Humanidades. Artigo título: O fim de uma era, para uma sociedade maior que o mercado. Autores: André Manieri, fundador, livre pesquisador e diretor do Ateliê de Humanidades, e Tiago Panica, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba. Artigo publicado no site do Ateliê de Humanidades em 4 de maio de 2020. Título: O fim de uma era para uma sociedade maior que o mercado. Rio de Janeiro e João Pessoa, 4 de maio de 2020. A pandemia da Covid-19 é um choque de realidade para a utopia neoliberal. As leis do mercado, extensivamente propagandeadas e intensivamente massificadas como inabaláveis ou mesmo imutáveis, revelam-se de uma hora para outra, embora não pela primeira vez, impotentes. Não está mais em jogo apenas uma disputa teórica e política sobre a relação entre o mercado e o Estado, mas também a preservação e a reprodução, em regime de urgência, da vida humana e das próprias sociedades. Com a atual pandemia, cuja experiência se impõe a cada um de nós enquanto indivíduos, ao mundo enquanto história compartilhada e à humanidade enquanto espécie comum, encontramos-nos em face à virulenta implosão do projeto de uma sociedade reduzida ao mercado, ou seja, de uma sociedade-mercado. Com efeito, a crise sanitária acarretada pela Covid-19 tem no Brasil a encarnação de um encontro de forças que torna o país, para propósitos de diagnóstico, um microcosmo concentrado das contradições mundiais. Isso ocorre porque o Brasil reflete em uma escala ampliada no seu território o grave problema global das desigualdades socioeconômicas, a ponto de ter sido batizado por alguns economistas como Belíndia, ou seja, como um país em que convivem de forma espantosa a extrema riqueza europeia, Bélgica, e a extrema pobreza dos países em desenvolvimento, Índia. Mas isso ocorre também porque nosso país está se tornando uma espécie de laboratório onde experimentamos uma tempestade perfeita das crises contemporâneas. Há uma crise ecológico-sanitária, enquanto assistimos ao forte avanço de visões antiecológicas e mercantilizadoras da vida, que manifestam, para quem tem consciência do estado das coisas, não apenas a gravidade da catástrofe ecológica em curso, como também a urgência e a fragilidade na mudança das formas de ser, viver, produzir e habitar. B. Uma crise socioeconômica, quando vemos o esgotamento do modelo econômico estatal tradicional e, ao mesmo tempo, a inviabilidade absoluta do projeto neoliberal, fato explicitado com cinismo quase obsceno pela natureza antidemocrática de seus executores. C. Uma crise epistêmico-cultural, onde vivenciamos uma disjunção entre os fios normativos institucionais e as motivações individuais, cujo esvaziamento reverbera na corrosão da própria consistência objetiva da realidade, o que, por sua vez, se expressa no âmbito de uma crise da institucionalidade democrática, em que se amalgamam a ascensão de um conservadorismo político autoritário, simultaneamente saudosista e niilista, hostil à cultura e à ciência e paradoxalmente propulsor do próprio estonteamento coletivo de que resulta. E, enfim, uma crise socioexistencial quando os laços interhumanos são reduzidos a uma relação agonística e concorrencial, que estreita as vias de autorrealização pessoal, com toda a carga de sofrimento individual, anomia coletiva e riscos disruptivos que daí decorrem. Diante deste cenário, este pequeno ensaio propõe uma interpretação da crise de pandemia do novo coronavírus, a partir do seu aspecto econômico-social, com o objetivo de fomentar e desenvolver um debate sobre este tema crucial de nosso tempo, no Fios do Tempo do Ateliê de Humanidades. Isso será feito em 3 movimentos. Em primeiro lugar, buscaremos descortinar o nexo do encadeamento das atuais crises, a fim de mostrar como elas se retroalimentam em sua relativa autonomia e se entressignificam em sua confluência para uma síndrome, a saber, a do esgotamento do modelo liberal de sociedade e mercado. Em seguida, partiremos para uma análise compreensiva em torno da possibilidade histórica fundamentada no nosso diagnóstico da crise estrutural ou multissistêmica, da reconstrução de uma sociedade maior que o mercado, propondo, para tanto, 2 vias possíveis. De um lado, o Estado como ator central no desenvolvimento social, e de outro, a vida associativa como um meio de construção de formas novas e outras de economia e de vida. Após tratar das 2 vias, partimos para a apresentação do nosso debate aqui no Fios do Tempo,
Em especial, nos deteremos em uma pequena introdução ao pensamento de Thomas Piketty, que inspirou nosso ponto de partida, e tem um pequeno texto sobre a pandemia. A urgência absoluta é evitar o pior, cuja tradução publicamos hoje. Mas sinalizamos também quais são os primeiros textos que publicaremos sobre a outra face da mesma moeda, aquela que reflete criticamente sobre a própria ideia de desenvolvimento e tenta abrir horizontes alternativos de formas de ser, viver e produzir, com contribuições de autores como Jean-Louis Laville, Alain Cayet, Genalto Carvalho de França Filho, Paulo Henrique Martins, Elimar Nascimento, etc. Importante enfatizar desde já que há ao mesmo tempo no tensionamento e na articulação entre as duas vias que buscaremos encaminhar nossa reflexão. Longe de excludentes, elas convergem no aprofundamento da solidariedade como solo necessário à sustentação de toda a arquitetura democrática. Com isso, na contramão da redução da economia a uma ciência econômica apequenada por ortodoxias metodológicas e ideológicas, propomos a perspectiva de uma economia política historicamente orientada, que seja capaz não apenas de compreender os dilemas e problemas econômicos de nossas sociedades, como também de explicitar seus compromissos normativos, como aquele entre modelização matemática e o ideal de um mercado autorregulado que busca travestir sua concepção de dever ser com a roupagem de uma linguagem pseudocientífica, e propor projetos em torno de uma vida econômica enraizada em princípios de igual liberdade e solidariedade democrática, de modo a conjugar a eficiência produtiva e a criatividade econômica com a autorrealização pessoal, a justiça social e o equilíbrio ecológico. Tópico: os estertores de uma era fatigada por uma síndrome. O diagnóstico é o nascedouro necessário de todo prognóstico. Sua acuidade é a condição do êxito ou do insucesso em todo projetar e agir humanos, seja individual ou coletivo. Esse é exatamente o caso da busca por uma nova economia que esteja fundada sobre regras, valores e modos de funcionamento que não apenas sejam originados na sociedade, nos indivíduos, instituições, associações, etc., como também possuam nela sua razão de ser. Assim, tendo em mente a importância de um bom diagnóstico, nos impusemos duas precauções e apontamos algumas ambivalências. Precauções contra as cegueiras. A primeira precaução é o esforço consciente em esboçar um quadro interpretativo que evite submergir na maré crítica de uma hiperfragmentação do olhar. Sendo um produto e expressão da experiência vivida nas sociedades contemporâneas, que são intensivamente imediatistas e extensivamente fragmentárias, a hiperfragmentação impede a sua adequada compreensão, tornando os processos atuais ininteligíveis e os problemas fundamentais inconcebíveis. A segunda precaução consiste em não sucumbir ao canto da sereia, que costuma seduzir, pela facilidade do embalo, olhares apressados na associação de eventos políticos, econômicos e sociais que ocorrem em distintas partes do mundo, pressupondo-se que, pela manifestação mais ou menos simultânea, comporiam um mesmo movimento ou tendência unilinear, desconsiderando com isso a imensa complexidade histórica e sistêmica que conforma as sociedades contemporâneas. Um tal olhar, no mais das vezes, não faz senão projetar inconscientemente um wishful thinking, como no caso dos que já veem um iminente colapso do neoliberalismo, ou até mesmo a delirante possibilidade de um ressurgimento de um comunismo pós-apocalíptico. Em outras palavras, é preciso ir para além dos extremos, ou seja, além da unificação superficial de fenômenos díspares, de um lado, e da alienante pulverização do olhar sobre a realidade, de outro, pois o que ambos têm em comum é o aplanamento da reflexão sobre o presente e o encurtamento dos horizontes históricos, tanto do passado quanto do futuro. Evitar as duas cegueiras, sozinhas ou combinadas, a fim de contribuir para a compreensão do que nos acontece e os desdobramentos possíveis do porvir, é a nossa principal missão, tanto neste pequeno ensaio de abertura, de reflexão sobre a dimensão econômica da crise da pandemia, quanto também no debate mais amplo que realizamos aqui no Fios do Tempo. Desta forma, nossas precauções possuem como contraparte positiva a tentativa de preservar uma lucidez sócio-histórica na compreensão de que a pandemia causada pela Covid-19 expõe e ao mesmo tempo intensifica uma crise estrutural que atravessa as formações sociais contemporâneas. Ambivalências do processo. A respeito disso, vale notar três características ambivalentes
que alimentam esta crise estrutural. Antes de tudo, como disse Daniel Chernilo, em artigo publicado em nosso debate, essa pandemia do novo coronavírus é a primeira inteiramente global da história da humanidade e, enquanto tal, demanda, como as crises social e ecológica, uma consequência expandida de que todos compartilham do mesmo destino e suas respostas devem ser, portanto, globais. Contudo, ao mesmo tempo, ela reforça o medo da alteridade e o fechamento de fronteiras e promove o velho egoísmo soberanista dos Estados, que estão presos a soluções parciais e disputando por recursos escassos, como a competição inter ou mesmo intranacional pela importação de equipamentos e acessórios hospitalares. Além disso, a pandemia parece ser uma espécie de metonímia do neoliberalismo contemporâneo, porque, apesar de ter se propagado inicialmente via segmentos mais afluentes e cosmopolitas e, portanto, ter se mostrado democrática, entre aspas, ela tende a gerar maiores danos agora sobre países menos desenvolvidos e indivíduos mais vulneráveis. Entre parênteses, além dos idosos, as mortes por caso confirmado prevalecerão cada vez mais estatisticamente nas regiões e bairros com maior concentração de negros, imigrantes e pobres. Por fim, a pandemia impõe uma necessidade de que cada um reconstrua coletivamente um sentido para o sofrimento, só que o faz em um contexto histórico caracterizado pela disjunção social entre as existências individuais e os complexos de significação coletiva, que são fontes de força moral e sentido para a vida. Sintomas de uma síndrome de esgotamento. Com efeito, essas ambivalências devem despertar nosso olhar para os vários sintomas que, precisamente em virtude de sua articulação estrutural ou multissistêmica, nos revelam uma síndrome de esgotamento do modelo neoliberal de sociedade e mercado. 1. No âmbito econômico, o modelo de economia neoliberal, centrado na minimização do Estado, na prioridade religiosa dada ao equilíbrio monetário, na estrita vigilância fiscal, na desregulação dos mercados e na garantia do livre fluxo de capitais, em suma, o modelo de economia neoliberal submergiu violentamente com a crise sistêmica da economia mundial em 2008, sendo a chamada crise dos subprimes nada mais que o fio mais visível da malha financeira envolvida, com consequências tanto mais nefastas para sua população, quanto mais desregulados eram os mercados financeiros de cada país. Isso não apenas demandou uma retomada da ação dos Estados para evitar um colapso financeiro, econômico e social, como também, em decorrência deste processo perverso de socialização dos custos e prejuízos gerados por riscos assumidos por agentes e interesses privados, desencadeou o agravamento das crises fiscais, uma intensificação das já montantes desigualdades em escala global e o crescimento do desemprego estrutural, que terá uma escalada ainda maior com a automatização decorrente da atual fase do desenvolvimento das tecnologias de inteligências artificiais. 2. Na esfera pública e no mundo político, assistimos a uma crescente corrosão interna das democracias em várias partes do mundo, decorrente do desencantamento dos cidadãos com uma oligarquização das classes políticas, que parece andar de braços dados com a impotência dos Estados no cumprimento de seus papéis de proteção social e promoção de direitos fundamentais. Constata-se que a formação de um senso comum conservador, profundamente impolítico, acaba assim por reforçar a crescente supressão da margem de ação estatal e pública. A razão é que ele vincula-se histórica e estruturalmente à deterioração da imagem do Estado-nação e de seu papel, provocada tanto por insatisfações com disfunções reais de um Estado a ser reformado, quanto por impressões despolitizadas, promovidas sistematicamente pelo bombardeio simbólico-midiático carreado por uma agressiva campanha neoliberal. Os símbolos, valores e práticas neoliberais foram, primeiro, promovidos, patronal e em especial pela elite das instituições financeiras, enquanto vanguarda do novo fluxo global de capitais. Segundo, produzidos, via inteligência acadêmica ou think tanks responsáveis pela sua consagração científica. Terceiro, distribuídos, via meios de comunicação de massa e a opinião especializada dos agentes de mercado. E, enfim, consolidados, como sendo o cume da racionalidade moderna e o fim último das sociedades contemporâneas. O resultado foi duplo. De um lado, houve um empobrecimento tecnocrático, não somente da ciência econômica em sua pluralidade interna, como também da própria esfera pública. Toda oposição foi persistentemente desqualificada como irracional e acusada de populismo, por exemplo, populismo fiscal,
populismo desenvolvimentista e de ideologia. Além disso, a própria existência da política institucional e da participação democrática dos cidadãos, que são ambas expressões da coletividade organizada e da salvaguarda da convivência democrática, passou a ser vendida em um livre mercado de opiniões planificadas, como sendo disfuncional por princípio, corrupta por intenção e totalitária por consequência. Não é de estranhar que nesse processo de autodestruição das democracias implicado na execução do projeto tecnocrático de uma sociedade-mercado, temos visto emergir expectativas autoritárias por parte expressiva da população, com a ascensão de um populismo de extrema-direita como força política em nível institucional. Esse movimento é impulsionado pelo ressurgimento de um nacionalismo soberanista, que enfraquece as uniões e os blocos regionais, fragiliza a atuação das organizações internacionais e esvazia os pactos multilaterais que são responsáveis por salvaguardar o convívio mundial em bases civilizatórias e por zelar pela proteção social, sanitária e ambiental das nações e do planeta Terra. A perversão da ciência em tecnocracia, deflagrada pelo predomínio universitário, midiático, nos mercados e nas políticas econômicas da Orthodox Economics, tem como efeito necessário a resignação dos cidadãos e cidadãs do mundo à impotência, restando à esfera pública o inglório papel de justificação da deterioração das seguranças, das garantias e dos direitos coletivos diante da inexorabilidade das, entre aspas, leis do mercado. Trata-se, precisamente, do contrário daquilo que toda ciência verdadeiramente digna desse nome deveria promover. E essa é a razão pela qual não deveria nos causar espanto a fisionomia anti-intelectualista e obscurantista assumida pelos movimentos neoconservadores e seus representantes máximos. 3. Em terceiro lugar, a grave e multidimensional crise ecológica que vivenciamos, cuja faceta mais dramática é a chamada mudança climática. Deixa cada vez mais claro que qualquer tentativa de resolução das catástrofes ecológicas em curso ultrapassa as puras e simples leis de mercado, pois depende de uma forte atuação dos Estados e das organizações intergovernamentais, além da ação de movimentos sociais em favor da contenção de setores altamente lucrativos, tão danosos ecologicamente quanto poderosos politicamente, da reorientação socioeconômica rumo a outra matriz energética e do estabelecimento de acordos internacionais com novos marcos regulatórios. A sociedade de consumo em massa gera a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais em escala planetária, e suas tendências de flexibilização produtiva, como o niche marketing e a mass customization, em nada alteram esses efeitos. Desta forma, a crise atual demanda uma transformação necessária das formas de vida coletivas e individuais, que encarnam e reproduzem em escala ampliada o modelo consumista. A proposição recente, no Senado americano, assim como na União Europeia, de um Green New Deal, denominado assim em alusão ao New Deal na esteira da crise de 1929, mostra-nos mais um passo no reconhecimento da gravidade do que está em jogo, o que demanda uma resposta política ativa, multidimensional em seus objetivos e meios de atuação e com capacidade de mobilização em concerto global pelos distintos atores e instituições, no emprego e conjugação de suas forças. 4. Por último, o sintoma do esgotamento do projeto de uma sociedade-mercado se faz presente no modelo de subjetividade e no tipo de individualidade que, ao mesmo tempo, supõe e promove. O ideal de uma sociedade de concorrência generalizada, em que os indivíduos devem ser empreendedores de si mesmos e responsáveis pelo seu próprio sucesso ou fracasso, produz ao menos 3 efeitos perversos. Em primeiro lugar, estamos diante de uma sociogênese em massa de transtornos psiquiátricos tais como os de ansiedade, síndromes do pânico e quadros depressivos, que incidem na explosão da produção e consumo de psicofármacos e de livros de autoajuda, entre parênteses que não fazem senão reforçar o próprio ethos individualista que os impulsiona. Fecha parênteses, no aumento das demandas de atendimento psicológico e psiquiátrico e de toda sorte de especialistas do self, como coaches, youtubers, consultores diversos, conselheiros espirituais, etc. Na radicalização de uma concorrência religiosa ávida pelo provimento de serviços e bens de salvação e, por último, mas ainda mais importante, no aumento das próprias taxas de suicídio. Em segundo lugar, o
projeto neoliberal modela as subjetividades à sua imagem e semelhança, fazendo ascender traços ou estruturas de personalidade de cunho narcisista ou mesmo perverso, que são gerados por problemas no interior de instituições como a família e a escola, e também retroalimentam esses problemas, minando-se a realização de uma individualização pela socialização em processos comunicativos emancipados, para falarmos como Jürgen Habermas. Fato que mina a viabilidade da comunidade política mais ampla e mais profundamente de toda e qualquer forma de convívio humano, orientado para o bem comum. Isso se deve à existência de uma contradição entre, de um lado, as estruturas de personalidades fomentadas pela sociedade de consumo e, de outro, as demandas cidadãs por uma democracia que depende de um interesse efetivo pela coisa pública, de competências de participação deliberativa na formação da vontade coletiva e da formação de um ser humano que, apto a participar e contribuir com a economia social, não se reduza a um homo economicus, incapaz de desenvolver sua humanidade em suas mais diversas possibilidades. Assim, em terceiro lugar, com a cultura neoliberal e sua redução da pluripotencialidade humana a um hiperindividualismo customizado pelo e para o mercado, somos levados a uma democracia que se volta contra si mesma, destruindo a possibilidade de um ser em conjunto, com e para o outro, não por acaso fazendo nascer novas formas de personalidades autoritárias e vivificando aquelas estruturalmente afinadas a tendências fascistas. Quando percebemos a conjunção, de um lado, do esvaziamento subjetivo da experiência democrática que resulta desse individualismo de tipo historicamente novo, com, por outro, a ascensão das desigualdades e dos sentimentos de injustiça social, compreendemos como surge uma economia dos afetos negativos, de ressentimento, impotência e ódio, que são os pavios prontos a serem acesos por movimentos populistas ansiosos por alastrar seus anseios incendiários, regressivos, sobretudo ao identificarem habitualmente a encarnação do mal a uma minoria da vez, seja ela composta de imigrantes, ciganas, gays, índios, nordestinas, negros, pobres, sem tetos ou sem terra, mendigos e, entre aspas, vagabundos de forma geral. Desta forma, ao considerarmos todos esses sintomas de esgotamento do projeto neoliberal em seu conjunto, o diagnóstico que se nos apresenta é a síndrome de uma crise estrutural ou multissistêmica, no sentido de que ele atravessa, enreda e erode múltiplos sistemas sociais como numa espiral que se retroalimenta. Se, como nos lembravam Pierre Rosanvallon, em Capitalismo Utópico, de 1979, e Michel Foucault, em suas lições sobre a biopolítica, de 1977 e 78, o neoliberalismo apresenta-se como a utopia do mercado, em face ao esgotamento daquelas conduzidas ou administradas pelo Estado. As atuais tendências populistas, como o Brexit e crise migratória na Europa, Trump nos Estados Unidos, bolsonarismo no Brasil, etc., parecem entoar o desencanto de um mundo da vida marcado por um ressentimento, a um só tempo agressivo e regressivo, em relação às promessas fracassadas do que se pretendia como sendo uma conjunção entre prosperidade capitalista, domínio técnico-científico da natureza e da vida, democracia liberal e autorrealização individual. E é justamente nesse contexto conformado pela combinação entre a ideologia de uma sociedade de mercado, anomia social, hiperindividualismo e desamparo como sua necessária contraface, além da perda de sentido das vidas individual e coletiva, então reduzidas a se autoconsumirem instrumentalmente, enfim, dizíamos que é justamente nesse contexto que se encontra o território propício ao alastramento de tendências anti-intelectualistas. Ao conjugar negacionismos anticientíficos, por exemplo, não há mudança climática, a Terra é plana, antipolíticos, tanto aqueles direcionados às instituições democráticas nacionais e internacionais, quanto os que se orientam contra oposições que reivindicam outra coisa do que uma racionalidade meramente instrumental, e mesmo antipandêmicos e populicidas, entre aspas, gripezinha, comunavírus, o Brasil não pode parar, poderíamos afirmar, numa provocação infelizmente bastante verossímil, que estamos em meio a uma pandemia negacionista. Por essas razões, nada nos permite antecipar que o mundo pós-pandemia se tornará um lugar menos hostil, e na medida em que se mostra inviável econômica, ecológica e democraticamente, assim como esvaziado enquanto crença e suporte ideológico, o projeto neoliberal apenas poderá persistir por intermédio de uma via nihilista,
pavimentada por uma perigosa coalizão entre mercantilização de todas as coisas, desintegração social, catástrofe ecológica, desamparo individual, neo-obscurantismo cultural e autoritarismo político. Por isso, é uma tarefa de todos aqueles comprometidos com um mundo mais humano o engajamento no projeto de uma nova intersubjetividade, marcada pela solidariedade e não somente pelo agonismo mercantil, de uma nova interobjetividade, orientada por uma racionalidade não somente técnica, mas também ecológica e socialmente informada, e de uma autoconsciência individual que esteja pronta a reconciliar projetos pessoais com o bem-estar coletivo. Tópico: um consenso transideológico. A falência do projeto de uma sociedade-mercado preocupa até a elite do capital mundial, preocupação que, ressalte-se, não é de agora, posto que está ciente e ciosa da necessidade de salvar o capitalismo de sua autofagocitose sistêmica. A respeito disso, temos exemplos tanto no mundo como no Brasil. No contexto das instituições internacionais, vemos que o Fórum Econômico Mundial, cúpula patronal global por excelência, publicou um artigo de Guy Standing, referência internacional entre os estudiosos da precarização do mundo do trabalho, em defesa da urgência de uma renda básica universal. Além disso, instituições financeiras internacionais e publicações liberais mundialmente renomadas patrocinam e divulgam cada vez mais pesquisas voltadas a temas como o aumento da concentração de renda e do patrimônio global e as estimativas do montante da riqueza mundial desviado a paraísos fiscais, dentre outras heresias para o credo neoliberal. No contexto brasileiro, economistas e intelectuais dos mais distintos matizes políticos estão confluindo também para uma crítica do atual modelo, que, não obstante, continua a ser defendido em dimensão quase religiosa pelo atual governo. Partilhando da mesma inflexão diagnóstica da elite patronal mundial, mesmo liberais como André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, elevam críticas contra o, entre aspas, liberalismo primitivo do atual ministro da Economia e apóstolo da Escola de Chicago, Paulo Guedes. Em um artigo de 15 de março, na Folha de São Paulo, diz ele, aspas, o tema do coronavírus ressalta a imperiosa necessidade de aprovar verbas emergenciais para a saúde. Cortar num momento como esse, para compensar as perdas de receitas do petróleo, como foi aventado, beira o surto psicótico. Fecha aspas. Além disso, na contramão de todo o consenso ortodoxo em torno do equilíbrio fiscal e macroeconômico, ele defende a teoria de que a emissão de moeda por parte do Estado é não apenas uma forma de financiar-se sem se endividar, mas também não impacta, como se acreditava, na maior intensidade que possa ser atribuída ao vocábulo crença, não impacta no aumento de inflação, desde que exista uma capacidade de produção ociosa. É no mesmo sentido que, no dia 30 de abril, vários economistas de perfis diferentes assinaram um artigo em defesa da emissão de moeda como forma de retomada do poder de compra das famílias, portanto, de geração de demanda, em meio a uma crise de liquidez e renda. Em outro registro de problema, o da capacidade de munir o sistema de saúde de insumos básicos, em 5 de abril, ex-ministros da Saúde dos distintos governos anteriores uniram-se em carta conjunta na Folha de São Paulo, defendendo uma reorientação da cadeia produtiva nacional para fortalecer a indústria da saúde na, entre aspas, guerra pela vida contra o coronavírus. De seu lado, com uma orientação econômica mais desenvolvimentista, Luiz Carlos Bresser Pereira, em artigo no Valor Econômico de 23 de março, afirmou que, entre aspas, agora o que o governo brasileiro, como aliás os governos de todos os países, deve fazer é usar seu Estado para salvar as pessoas da morte, para salvar as empresas da quebra e para salvar os empregos. O Estado em cada nação tem esse tríplice salvamento como capacidade e como missão. Seu governo não pode ficar calculando qual será o impacto de cada medida que tome na dívida pública. Ela aumentará agora como aumentou em todo o mundo em 2008. Fecha aspas. Isso implica também, lembra ele, em medidas para além da liberação de crédito, para as empresas e de recursos para os trabalhadores, pois, para fazer frente à crise atual, entre aspas, o governo precisa também pensar de maneira nova. Enfim, sem haver espaço aqui para adentrar em cada uma das propostas trazidas como exemplo, o fato é que existe uma convergência entre intelectuais e atores privados e públicos no Brasil, com distintos matizes ideológicos em favor de uma ação coordenada e ativa do Estado para lidar com as consequências da pandemia. Desta forma, a Covid-19 demonstrou a necessidade de retirar as crianças do playground, para que um debate mais qualificado
e substantivo possa ser avançado. Assim como em 2008, agora a vida mesma, ou infelizmente a morte em massa, obriga que os versados em uma economia caduca dos anos 1970 e 1980 guardem seus tabuleiros e manuais de instruções, embora, claro, eles permaneçam dispostos a recolocá-los em jogo assim que a ocasião e a opinião pública permitirem. Tópico: Vias combinadas para uma nova economia. Pelo dito até aqui, diante de um mundo ainda perplexo, infelizmente com a força argumentativa, entre aspas, da morte em massa, desnuda-se a irredutibilidade do Estado, do social e da própria economia, como aquela que envolve a produção, a distribuição e o acesso aos serviços e bens de saúde, ao mercado, entre aspas, autorregulado. A atual crise da Covid-19 nos impele, assim, a inadiável reflexão sobre como reconstruir outra forma institucional e conferir outro conteúdo ético à nossa economia. Para que possamos estar à altura de lidar com os desafios sociais, sanitários e ecológicos à nossa frente, precisamos de uma vigorosa contraposição à concepção dominante de ciência econômica, com seu formalismo redutor da economia e com sua psicologia empobrecedora dos agentes econômicos. Para falar com Cal Polanyi, é demandada uma abordagem substantiva, ou seja, uma concepção de economia que esteja relativamente incrustada na sociedade e que obedeça a princípios distributivistas, reciprocitários e de compartilhamento doméstico. Se, com seu custo humano e seu sofrimento coletivo irreparáveis, a atual crise mostra a necessidade de tornar de novo a economia e a sociedade maiores que o mercado, surgem duas grandes vias propositivas que possuem articulações necessárias entre si. A respeito disso, em um artigo publicado aqui no Fios do Tempo, em 6 de abril, Paulo Henrique Martins já havia apontado para os cenários possíveis no pós-coronavírus, decorrentes da perda de legitimidade do mercado como regulador absoluto, do retorno da legitimidade do Estado como agente central e da revalorização de ações solidárias e espontâneas na sociedade civil. Muito embora ele apresente um cenário realista, segundo o qual é possível que, nos estados latino-americanos, estejamos reduzidos a uma pobre saída por um Estado assistencialista oligárquico, um pouco mais esclarecido, Martins aposta, e nós também, na proposição de caminhos que conjuguem as vias possíveis. Na primeira via, coloca-se a retomada de propostas de um Estado social, baseadas na premissa e na legitimidade do Estado como agente promotor do bem-estar, segurança e garantia de direitos fundamentais. É o que podemos chamar, grosso modo, de proposição neodesenvolvimentista, embora vá muito além do desenvolvimentismo econômico-industrial estrito sensu e do próprio mito do crescimento econômico. Na segunda via, que podemos chamar de associativista, situam-se propostas e iniciativas no campo das outras economias, economia solidária, economia plural, cooperativismo, etc., onde se promovem antigas e novas formas de solidariedade social. A distinção entre as duas linhas é puramente analítica. Do ponto de vista empírico, elas já coexistem, e mais ainda o próprio êxito e viabilidade de cada uma depende dessa articulação. De um lado, é necessária a retomada de um Estado social, enquanto legítimo agente promotor de uma sociedade mais justa e ecologicamente sustentável, atuando no investimento científico, pesquisas preventivas antivirais, por exemplo, numa política educacional que não se reduza à formação para o mercado, sendo capaz de promover uma autoconsciência racional e humanística pressuposta para o bom funcionamento de toda e qualquer sociedade democrática, e, enfim, num sistema de saúde público que seja capaz de encarnar sua razão de ser, garantindo a vida, a saúde e o bem-estar de sua população, sem ser colonizado pelos interesses das corporações privadas, como planos privados, redes de hospitais particulares, indústria farmacêutica, corporativismo de classe, e tampouco tenha seu orçamento comprometido por legislações draconianas, como foi gravemente pela PEC 95 de 2016. De outro lado, é igualmente fundamental fortalecer o associativismo, repensando o que é o econômico e como ele deve estar articulado à vida associativa, à solidariedade democrática e aos territórios. Se a regulação do mercado e a ação pública na proteção e promoção de direitos é uma condição fundamental da solidariedade social, ela não é suficiente em si mesma, pois deve ser completada por um esforço em termos de uma solidariedade democrática, mais horizontal e participativa. Esta segunda via foi refletida e desenvolvida amplamente em um ensaio recentemente publicado por um de nós, na Nau Social, coescrito com Genaldo Carvalho de França Filho e Felipe Hainaut.
e está presente também nas reflexões de Paulo Henrique Martins, aqui no Fios do Tempo, sobre as potencialidades de uma sociedade convivial. Esta forma de entender os desafios das sociedades democráticas, para além do modelo de Estado herdado do mundo moderno, acaba alimentando também uma visão crítica do desenvolvimento, de modo a abrir proposições a favor do decrescimento ou pós-crescentismo. Nesta semana publicaremos um texto de Elimar Nascimento, da UFPE, que apresenta as raízes teóricas deste debate. Entre aspas, a pandemia coloca o decrescimento na ordem do dia. Por ora, dediquemo-nos à primeira via, mais especialmente às propostas de um dos seus principais representantes na atualidade, o economista francês Thomas Piketty. Tópico: retomar o Estado, repensando o desenvolvimento. A legitimidade e a importância da atuação do Estado não devem ser condicionadas à conjuntura, como se fossem uma mera garantia de liquidez e de demandas anticíclicas em momentos de calamidade como o atual. É isso que querem fazer crer os desacreditados, mas ainda uníssonos porta-vozes de economia dos meios de comunicação de massa do país. Em seu clássico Os Sofrimentos do Jovem Werther, já nos alertava Goethe a respeito da alma humana. Entre aspas, a primeira impressão nos encontra abertos, e o ser humano é feito de tal sorte que podemos convencê-lo das coisas mais estranhas. Mas elas, também, logo se gravam de maneira profunda e pobre daquele que quiser suprimi-las ou apagá-las. Fecha aspas. Sem dúvida, será essa a principal barreira, que não é apenas inércia simbólica, na medida em que se ancora, como vimos, numa ampla coalizão de forças sociais distintas, mas funcionalmente confluentes. Mas dizíamos, será essa a principal barreira com que irá se deparar o projeto de refundação, sob novos alicerces, de uma outra economia em particular e de uma nova sociedade em geral. Se trata, com efeito, do resgate do Estado enquanto estruturalmente necessário, não somente a preservação do tecido societário, como também para o fortalecimento da solidariedade pública, da qual é ele mesmo expressão institucionalizada. As propostas de retomada assumem diversas formas, desde os novos keynesianos, como no caso norte-americano Paul Krugman, perpassando o neodesenvolvimentismo do brasileiro Luiz Carlos Bresser Pereira, até a refiliação à tradição da economia política com implicações social-redistributivistas do francês Thomas Piketty, para ficarmos apenas em alguns exemplos significativos. No entanto, a despeito das especificidades de cada uma dessas perspectivas, importa destacar que todas se situam no seio de uma mudança de paradigma em direção a uma nova economia política, que redimensiona não apenas o maior ou menor escopo da atuação do Estado, como na verdade seu próprio sentido institucional. Primeiro é o Estado como agente indutor de um desenvolvimento socialmente inclusivo. A reorientação da atuação do Estado implica, primeiramente, o fortalecimento de seu papel de agente indutor de um desenvolvimento econômico socialmente inclusivo, reenraizando assim o oikos nos sócios. No caso brasileiro, ela pode ocorrer de diversas formas. A realização de financiamentos estratégicos, via BNDES, por exemplo, como aqueles que permitem uma maior geração de empregos ou uma maior integração regional. B. A articulação das políticas monetária e cambial na geração de um ambiente propício ao desenvolvimento produtivo. C. A mobilização de empresas públicas para redirecionamento da cadeia produtiva em prol de uma maior diversificação e, portanto, uma maior autonomia em relação à dependência externa e às oscilações da conjuntura internacional. D. O estímulo à intensividade tecnológica na estrutura produtiva que tende a se irradiar para uma agregação de valor aos outros setores da economia, como comércio e serviços, o que permite um melhor posicionamento na divisão do trabalho internacional, assim como uma maior qualificação e valorização de seu ativo humano. E já implicado e pressuposto em tudo isso, a promoção de fins socialmente úteis, como no exemplo síntese do, entre aspas, complexo econômico industrial da saúde, que, articulando o estímulo à tecnologia, como a biotecnologia, e o desenvolvimento industrial, equipamentos e suprimentos médicos, por exemplo, com a consequente geração de empregos, gera uma ampliação do acesso à saúde e uma melhoria da infraestrutura hospitalar, além de uma autossuficiência em casos de crise como a atual. Ainda nesse papel, se inscreve em adoção de um regime tributário progressivo, a implementação de políticas redistributivas e da valorização de rendimentos oriundos do trabalho na renda nacional, elementos que apontam para um combate às desigualdades, cuja ampliação mundial tem sido alvo de preocupações inclusive do alto patronato. Elas não fazem senão
atualizar a busca de um desenvolvimento econômico socialmente inclusivo. Mas não se trata apenas de reconectar a economia às mulheres e homens, cidadãs e cidadãos do mundo que a fazem. Embora apenas, entre aspas, isso, em si mesmo, já aponte decisivamente na contracorrente da tendência sistemática em escala global de intensificação das desigualdades, de concentração da renda no 1% da elite econômica mundial e de financiarização da economia que se fecha em espiral sobre si mesma. O segundo subtópico é o Estado como garantidor de direitos fundamentais. Para além do aspecto econômico, um Estado assim reorientado se coloca como garantidor de direitos fundamentais, direitos que consistem em conquistas históricas, sobre as quais se assentam os alicerces civilizatórios que garantem ao mundo social se sustentar sobre, mas ser maior que o mundo econômico, e o mundo econômico não ser subsumido ao mercado. Caso contrário, o mercado é deixado a se autofagocitar pela própria irracionalidade de suas contradições sistêmicas, levando com ele todo o mundo social sobre o qual se assenta. Trata-se, nesse caso, de nada menos do que garantir à sua população, da qual é expressão organizada, o direito de acesso universal à saúde, à educação e à assistência em casos de necessidade, acidentes, doenças, desamparo, segurança e dignidade no envelhecimento, e a uma renda básica em casos de necessidade, desemprego ou de calamidades como a atual, para não dizer uma renda básica universal, como veremos abaixo, cujo sentido é menos econômico do que imaterial, posto que é uma questão de cidadania no e para o século XXI. O próximo subtópico é Estado como salvaguarda ecológica e ambiental. Ademais, seja interpretado da perspectiva do desenvolvimento social ou da garantia de direitos fundamentais, como vimos, essa reconexão do Estado com sua sociedade se coloca como salvaguarda ecológica e proteção ambiental, envolvendo desde o controle de emissões de poluentes até políticas de combate ao desmatamento, degradação e extinção dos bens e entidades naturais do planeta, além da garantia de seus recursos para a sobrevivência das próximas gerações e do próprio mundo em que vivemos. Este, assim como o conjunto de seres vivos e entidades naturais que o habitam, quando sob a proteção de um Estado voltado ao bem comum, não estão submetidos a uma racionalidade estritamente mercantil, que calcula seu valor em termos de rentabilidade e ativo econômico, mas sob a égide de uma razão autoconsciente mais ampla, que condiciona e submete a técnica e a produção à autopreservação humana e da vida no planeta, e não o contrário. Próximo subtópico, Estado como expressão e exercício de solidariedade pública e democrática. Se, sob o neoliberalismo, a luta de todos contra cada um pelas melhores posições e recursos escassos no mercado apenas pode supor um Estado que não conhece outro fundamento além do medo coletivo e do interesse individual, por sua vez é o princípio da solidariedade que cimenta um novo pacto civilizatório, e outro é o sentido do Estado que o representa. Nos aspectos que perpassamos brevemente acima e que dizem respeito, respectivamente, à relação dos homens e mulheres entre si, sua manifestação sob a forma do direito e sua relação com a natureza, há um reforço da democracia, dos valores, das práticas e dos sentimentos que a sustentam, que estão fortemente ameaçados, como vimos na primeira parte de nosso ensaio. Dito de outra forma, há um aprendizado institucional em relação aos erros do passado, razão pela qual não se trata do regresso a um desenvolvimentismo concentrador de renda, ambientalmente infesto, politicamente repressivo e travestido de necessidade tecnocrática. Pelo contrário, o resgate e o reforço da própria democracia fundada em um princípio de solidariedade pública são as premissas maiores inscritas nessas propostas. Tópico: para romper com a reprodução do hiperdesigualitarismo, entre parênteses, Tomás Piketty. Publicamos hoje um pequeno texto de Tomás Piketty chamado A Urgência Absoluta é Evitar o Pior, originalmente saído no Le Monde em 10 de abril, que nos permite avançar de forma rigorosa e sistemática em torno das propostas de uma retomada do Estado e das políticas públicas para a promoção de um desenvolvimento inclusivo e democrático. Sendo atualmente professor da École d'économie de Paris e diretor da École de hautes études en sciences sociales, Piketty tornou-se, nos últimos anos, especialmente a partir de seu best-seller acadêmico O Capital no século XXI, um dos economistas mais reconhecidos no mundo e uma das poucas vozes que conseguem ter algum impacto sobre o pensamento econômico ortodoxo. Suas pesquisas ilustram o esforço de uma crítica cientificamente rigorosa no questionamento do pensamento ortodoxo nas universidades,
nos meios de comunicação de massa e nos quadros de um Estado relativamente colonizado que viu seus ministérios das finanças e bancos centrais tornarem-se playgrounds privativos de representantes corporativos e do mercado financeiro. Em Capital, no século XXI, Piketty coloca o tema da desigualdade no cerne das preocupações da economia. Ele não apenas refuta o que a própria economia ortodoxa tinha a dizer sobre as séries estatísticas relativas às contas nacionais, na esteira da celebrada hipótese Kuznets-Solow sobre a relação necessária entre crescimento econômico e diminuição das desigualdades, promessa com a qual a inteligência norte-americana tentava conquistar os corações e mentes dos países emergentes durante a Guerra Fria, como também vai mais longe do ponto de vista da abrangência histórica e estatística da análise, assim como em sua constatação. O crescimento econômico, ou as forças do mercado deixadas por si mesmas, demonstram historicamente não somente que não possuem nenhum efeito necessário de redistribuição, como, pelo contrário, apresentam forte tendência ao aumento das desigualdades de renda, e ainda mais importante do ponto de vista da reprodução sistêmica do capitalismo, há um aumento dos rendimentos do capital em relação ao crescimento da economia em geral e aos rendimentos do trabalho em particular. Ou seja, as forças do mercado tendem, quando não tem efeito de contrapeso, como em especial o caso do investimento educacional e de qualificação da força de trabalho, a colocar em risco o próprio capitalismo. Isso não como reflexo de um mercado imperfeito, mas como resultado de sua própria dinâmica interna, como ilustra o processo histórico ocorrido a partir, sobretudo, da década de 1980, de fortalecimento da participação do capital financeiro nas rendas nacionais e, concomitantemente, de intensificação das desigualdades. Com efeito, as análises de Piketty se fortaleceram com o inapelável apoio da própria força das coisas. Primeiro, por causa dos resultados da crise do mundo das finanças, espraiando-se para a economia real, em 2008, sobre os Estados Unidos, a União Europeia e o mundo como um todo, e agora com o choque de realidade imposto pela Covid-19. Todavia, Piketty reconhece, no recente livro Capital e Ideologia, publicado em 2019, que são necessárias duas coisas. É preciso que nos defendamos em relação ao regime ideológico de justificação das atuais, o que ele chama, sociedades hiperdesigualitárias, que ocorrem, segundo ele, por meio do retorno dos particularismos identitários, nacionalistas e conservadores e suas estratégias de responsabilização dos mais prejudicados por seu próprio, entre aspas, fracasso. Mas é preciso também que sejam mostradas propostas alternativas que envolvam um novo horizonte universalista e igualitário, mais otimista quanto à natureza humana e quanto ao futuro, que abra a possibilidade e paute a viabilidade de uma sociedade mais igualitária, democrática e participativa, que seja consciente das lições da história e vá para além das dicotomias do século XX entre sovietismo e capitalismo. A proposta de Piketty, que trazemos para debate, contribui justamente com a busca daquela maneira nova de pensar mencionada acima por Bresser Pereira. Trata-se de uma busca, ao mesmo tempo politicamente ousada e fiscalmente viável, enquanto suporte estrutural para a implementação desse novo Estado social. Sua urgente e inadiável reconfiguração deverá se alicerçar não apenas sobre um regime fiscal mais justo, podemos pensar, por exemplo, no caso brasileiro, na taxação das grandes fortunas e no aumento da progressividade do imposto de renda sobre as altas e altíssimas faixas. Mas dizíamos não somente sobre um regime fiscal mais justo, como também sobre um registro financeiro internacional que impeça a evasão fiscal mundialmente generalizada das grandes corporações e de agentes multimilionários e bilionários. Para se ter um vislumbre do quanto isso corresponde, Ladislau Dobor, em seu livro A Era do Capital Improdutivo, estima na ocasião da crise de 2008, com base no Tax Justice Network e em dados da publicação The Economist, que o montante de recursos mundiais transferidos para paraísos fiscais, como forma de burlar sua tributação, estava entre 20 e 30 trilhões de dólares. Outro importante ponto de apoio para a necessidade de retomada de um Estado social capaz de vivificar os pilares civilizatórios deteriorados pela ideologia de Chicago é o que Piketty caracteriza como, entre aspas, uma dotação sanitária e educativa mínima para todos os habitantes do planeta, financiada por um direito universal de todos os países a uma parte das receitas fiscais, acolhidas aos atores econômicos mais prósperos. Fecha aspas. Por exemplo, o segmento de corporações, bancos, fundos e agentes que compõem 1% da população mundial e que, segundo o mesmo Ladislau Dobor,
apoiando-se no Databook de 2016 do Credit Suisse, que se apropria de mais de 100 trilhões de dólares, quantia assustadoramente próxima dos restantes 99%. Ora, a realidade brasileira expressa com clareza a disfuncionalidade sistêmica inerente à prevalência que o capital financeiro assume na economia mundial para a própria sustentabilidade do capitalismo. No caso brasileiro, segundo os cálculos dos auditores fiscais da Auditoria Cidadã, com base nos dados disponibilizados pela Câmara do Orçamento Federal executado de 2019, cerca de 38%, ou R$ 1 trilhão, foram destinados à amortização ou juros da dívida pública, quantia esmagadoramente superior a todos os outros gastos, como, por exemplo, os 4,21% destinados à saúde. Como argumentamos acima, a reorientação para um Estado social proposta por nós e pelo próprio Piketty deverá ter sua legitimidade fundada não somente na busca de uma sociedade mais justa e solidária, mas também e sobretudo sobre o fato de que ela é uma pré-condição para se evitar, em razão da patologia sistêmica, a completa desintegração do social e a erosão de garantias civilizatórias mínimas, riscos que se apresentam com força cada vez maior em resultados eleitorais no Brasil e no mundo, com a ascensão dos chamados movimentos populistas. O último ponto, apontado por Piketty, que aliás já tem sido objeto de manifestos do chamado Green Deal, de organizações, movimentos políticos e mesmo CEOs europeus, é precisamente uma regulação igualmente mundial, que contém dispositivos garantindo a sustentabilidade social e ecológica. Afinal, seria preciso lembrar que a Covid-19 replica a mesma forma de relação destrutiva que o capitalismo estabelece com o planeta? É por isso que não vimos com qualquer surpresa o fato de que, antes mesmo que se aprofundem institucionalmente as discussões sobre a implementação desse novo Pacto Verde, e mesmo com o impacto das mortes em massa causadas pela pandemia, o patronato europeu já esteja em ação para minar seu alcance. De toda forma, Piketty nos afirma no artigo agora publicado que, entre aspas, as grandes reviravoltas político-ideológicas estão apenas começando. Fecha aspas. Mesmo com considerável atraso, a utopia liberal da qual falava Polanyi, ou capitalismo utópico, segundo as palavras de Pierre Rosan Vallon, já ruiu mesmo entre seus aderentes. As atuais crises sistêmicas do neoliberalismo nos revelam que, no horizonte pós-pandemia, não há retorno possível, a não ser para o caminho rumo à barbárie mundializada, da qual a Covid-19 é o prenúncio real.